Acima de todo o ódio e rancor que sinto pelo mundo e acima de todo o amor que já senti por cada ser humano vivo, eu me odeio. Tive a existência mais fútil de todas e tive medo de existir com as minhas individualidades. Mas amanhã o sol nasce de novo comigo aqui ou não. Os pássaros vão cantar de manhã e no fim do dia o sol vai se pôr como sempre. Então não se apegue tanto a isso. As coisas começam e acabam, vivem e morrem, e existir é aceitar o início, mas aceitar ainda mais o fim. Link do Zap. Provável que se você esteja acompanhando a cena do rap underground brasileiro, é provável que você conheça esse cara. Apesar do nome que o Link tem, você deve imaginar que é um cara fazendo um shitpost todo cagado. Pelo menos essa era a minha percepção que eu tinha na época. Ainda assim, dá pra ver que ele é um artista que leva a sério as suas composições e que conforme o tempo foi se passando, acabou criando sua própria individualidade musical. É bem perceptível nas suas faixas. E uma das composições que dá pra ver o seu próprio estilo é no EP Quebrada Boys. Mas hoje eu gostaria de falar de outro EP do Link, ou melhor, Khaled, onde aprofunda sua visão como artista e nos entrega como realmente o próprio Khaled enxerga seu mundo. Não como o Link do Zap, mas sim com seu verdadeiro nome, Khaled, onde conta sobre seus traumas, vivências, filosofias até nihilistas e existencialistas e de uma pessoa que não tava com mais vontade de continuar. Faz anos que eu enfrento um gigante por dia. As batalhas diárias não se tornaram mais fáceis para eu me tornar mais forte. Eu tentei levantar todos os dias mais do que devia e respirar o ar desse mundo imundo. É realmente bem fácil convencer as pessoas que você está numa boa fase. E mesmo se não convencer, não é como se importasse. E é assim que termina essa música com essa frase do Khaled. E você deve estar se perguntando, por que começar a falar de um negócio pelo final dela? Por uma simples razão. Ela quer transparecer totalmente o que o Link estava sofrendo e do como enxergava o mundo na época. Que simplesmente é fácil criar uma máscara para as outras pessoas na sua volta, onde tá tudo mais fácil. E se colocar muitas vezes num papel de herói, pode te fuder mentalmente e fisicamente em qualquer situação. Tanto que realmente não conseguimos salvar as pessoas o tempo todo. Na real, eu tenho até minhas dúvidas se realmente conseguimos salvar as pessoas. O que na maioria das vezes a gente pode fazer é auxiliar e ajudar com o que a gente pode. Tentar salvar uma pessoa pode acabar fazendo com que você perca a sua individualidade. E às vezes, não reconhecendo quem tá no espelho. Eu fiz um show lotar em Mist sozinho. Eles esquecem que sou o Link só no palco. Se me trombar vou te dar meu melhor sorriso. Chegar em casa e me afundar no álcool. Não é que meu sorriso não seja sincero, mas é que seu elogio também não foi. Conhece o Link, mas esquece do Khaled. Há 5 anos tu nem diria um oi. Essa música, logo no começo, já passa muito do que o Khaled quer dizer pra gente. Ela fala sobre literalmente como todo mundo pode conhecer as suas máscaras, mas conhecer quem a gente realmente é de verdade, isso é pra poucos. Poucas pessoas vão conhecer todos os nossos demônios, as nossas dores e as nossas inseguranças. Muitas vezes a gente vai tentar mostrar pro mundo o quanto nós somos fodas, mas por dentro, nós sentimos como um grande pedaço de merda. É como se, mesmo quando aparentássemos estar bem, no fundo a gente duvidasse da nossa capacidade e do nosso valor. Isso faz com que a gente nem tente as coisas que a gente realmente quer. Seja por medo de não ser o suficiente, seja por insegurança numa situação amorosa. Por exemplo, às vezes esse sentimento vem lá do fundo, trazendo à tona todos os nossos traumas, bloqueios emocionais que a gente sabe exatamente onde vem, mas tenta esconder. E olha, não é só com você que isso acontece. Muitas das pessoas com que a gente convive e que a gente tenta entender e conhecer também passam por isso. Por trás daquela aparência de tô nem aí, muitas vezes existe alguém que sente que não é merecedor, que não tá pronto pra enfrentar as coisas. E de novo, esse sentimento de não sou o suficiente vai corroendo por dentro. No final, o que a gente pode fazer é olhar pra essas dores e traumas e esses bloqueios e falar que, ok, tá doendo, mas eu posso fazer diferente. Nem sempre vai ser igual, nem toda situação vai ter o mesmo resultado. É sobre se permitir mudar, evoluir e aceitar que todo mundo carrega as suas dores. As pessoas que são mais fechadas, que não compartilham o que sentem, também estão lidando com essas feridas que elas não falam pra ninguém. O que cabe a gente fazer é respeitar e acolher, sem levar essas coisas pro pessoal. Cada um tá lutando a sua batalha. E mesmo que não pareça, é isso que a gente precisa lembrar. No fim cê salvou o mundo, mas não se consertou. Agora tem o mundo todo, mas a que valor? Eles me fizeram crer que eu poderia sentir aquela paz que eu procuro há tantos anos por aqui. O fim foi triste e a jornada cansativa. Se você não for acreditar, é só ver o meu olhar. Talvez fosse bem melhor se a gente nunca fosse amigo. E é por isso que vai ter lágrimas no seu celular. Se tem uma coisa que Oceano apresenta pra nós nessa faixa, uma palavra seria um arrependimento. Mas você se pergunta, que arrependimento seria esse? O arrependimento de amar.
Porque, vamos ser sinceros, lidar com relacionamento é complexo pra cacete. Por um começo pode ser a maior mil maravilhas sobre tudo. Porém, aos poucos você também começa a enxergar que aquela pessoa que tá do seu lado naquele momento não é um espelho, mas sim uma pessoa totalmente diferente da sua realidade. E que nem sempre vocês vão acabar concordando nas mesmas ideias. E é até meio estranho você começar uma briga com uma pessoa que você ama tanto, se você parar pra pensar. Simplesmente por vocês não terem a mesma visão de mundo naquele momento. E às vezes, por aquela pessoa não corresponder às suas expectativas, você acaba se questionando: será que aquela pessoa realmente gosta de mim? Ou só tá me aguentando por enquanto? Sem contar nos traumas e temas mais complexos que você acaba aprofundando com uma pessoa. Enfim, depois de passar por toda uma situação assim, é óbvio que na maioria das vezes resolvemos nos fechar para as outras pessoas com medo com que aconteça as mesmas situações. E você começa a ter medo de expressar o que você sente. Em uma mesma situação onde você começa a se abrir com uma pessoa, você começa a sentir medo de passar pelas mesmas coisas. E esse medo pode corroer a gente por dentro. Mas ainda assim, vale a pena tentar. Por ser uma situação totalmente diferente, que as coisas também podem ser diferentes dessa vez. E se caso não for, ainda assim você não reprimiu um sentimento pra você, que de certa forma te faz se sentir bem, que é o amor. E enxergar por um lado bom essa sensação. É essa dopamina que vem pro seu cérebro. Afinal, se realmente não fosse bom, a gente não procuraria isso por uma grande parte da nossa vida, não é? Se tem uma coisa que a faixa Presente de Deus apresenta muito bem pra nós na visão de telespectador, é do como idealizamos as pessoas que amamos e do como sentimos insegurança de confiar nas pessoas, depois de passar por uma situação que não acabou dando certo. Então, me responde, até hoje você consegue acreditar em alguém? O que achamos que é presente de Deus às vezes veio do inferno pra te ferrar. E é claro que sempre quando aparece uma pessoa nova na nossa vida, pensamos em muitas coisas, principalmente porque é uma pessoa totalmente nova e diferente. Porém, quando já entramos num relacionamento com aquela pessoa, já temos uma intimidade em relação a dois. E começamos a achar que aquela pessoa que tá na nossa frente seria uma espécie de espelho. E bom, o cérebro inconsciente começa a fazer isso com a gente. Logo, sempre esperamos alguma ação de certa pessoa, mas muitas vezes a gente não vai ser correspondido. É a mesma coisa que sempre esperar um bom dia de manhã, por você achar que aquela pessoa deve aquilo a você. Mas na verdade, não deve. É uma coisa que você acabou criando no relacionamento de vocês. Você acha que vai ter uma certa aprovação quando isso rola. Mas quando isso não rola, a gente não começa a entender nada. E começa a se decepcionar e se perguntar se realmente aquela pessoa gosta de você. E uma coisa que temos que entender é que simplesmente aquela pessoa que você tá na sua frente tendo uma relação, ela não é um espelho seu. E nem sempre ela vai corresponder às suas expectativas. Às vezes por não saber ou por ter tido toda uma infância diferente, assim como crenças diferentes de você. Então, você percebe que você acabou criando aquela pessoa na sua cabeça. E resumidamente, Presente de Deus conta de toda uma história de frustração que colocamos quando criamos pessoas na nossa cabecinha filha da puta, onde inventa suas paranoias, medos, entre outros. Ainda acho muito interessante olhar e analisar esse mundo que às vezes é totalmente diferente do seu. E no fim, você acaba aprendendo bastante coisa. Porém, no máximo, talvez a gente tenha que ter um pouco mais de compreensão em situações onde nossas expectativas não são atendidas. E entender que, ainda assim, você faz a sua parte. Então, se você acabou fazendo a sua parte no relacionamento, é isso que importa no fim das contas. Porque adivinha, você não tem controle do outro, mas tem controle onde deposita as suas expectativas e do como você pode reagir às situações. No fim, tudo vai depender de você. Se teve uma música que me fez pensar muito, foi a faixa Antes, do Khaled, e me fez pensar, por incrível que pareça, no próprio sentido da vida. Pensa comigo, tudo que você faz hoje em dia, você tem um certo motivo pra você acabar fazendo o que você faz. Seja por gostar daquela situação, seja pra ajudar sua família, ou até mesmo um sonho pessoal seu. E adivinha, vai ter mais motivos por trás daquele sonho. Já reparou que tudo que fazemos hoje em dia tem um motivo, um propósito para acabar fazendo o que fazemos? Porém, eu quero levar um pouquinho mais adiante isso. O que te faz acordar todos os dias de manhã e viver? Para muitos já pode ter tido as respostas no que eu já acabei falando logo atrás. Mas tem uma boa parte que não sabe do que realmente faz acordar todos os dias de manhã. E sendo bem sincero, tá tudo bem se você não achou seu sentido ainda. Na real, é com você mesmo que tava querendo falar. Criar um propósito é realmente importante para agirmos e fazermos algo. Porém, quando levamos o fato da vida, pode acabar ficando complexo. Imagina que você viveu a sua vida toda para completar o seu sonho e que muitas vezes
você vai acabar encontrando seu objetivo. No momento, você pode ter aquela realização que você tanto queria, mas depois acostumamos de ter conquistado aquilo que a gente tanto almejava. Então, qual realmente seria o sentido da vida? Procurar outro sonho pra seguir? Bom, com a música, antes eu acabei refletindo sobre isso e achando a resposta, eu acho. Pra realmente darmos sentido à nossa vida, nós que colocamos o sentido nela. E podemos achar sentido nas coisas mais banais que vivemos, desde tomar uma cerveja com nossos amigos no bar, ouvir os nossos pais ou até mesmo tomar aquele café gostoso de manhã. Por tudo, vale a pena continuar vivo. É só realmente enxergar do como você enxergava antes. E chegamos a um fim do EP, assim como chegamos ao fim desse vídeo. Mas você, CLT, traz uma mensagem pra gente, de que vivemos num ciclo repetitivo. Quando vivemos a vida adulta, de trabalhar e pensar no nosso fim de semana, vendo que como é uma merda repetir esse ciclo pra nós até todo fim do mês, repetir de novo intensamente. Como se vivêssemos em um grande looping das nossas próprias ações, como Sísifo rolando intensamente a pedra, pra no fim do dia acabar rolando a pedra de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Para muitos, viver esse ciclo vicioso pode ser uma coisa muito frustrante, mas é algo que temos que nos acostumar, afinal, é a nossa vida. Porém, ainda penso que, como o filósofo Albert Camus nos dizia, que é para nós imaginar Sísifo feliz, e viver o mesmo ciclo pode ser entediante, e se perguntar se realmente vale a pena estar vivo para repetir o mesmo ciclo. Porém, ainda assim, acho que vale a pena até achar beleza nas coisas mais simples da vida. Tomar o nosso café de manhã, conversar com amigos, são pequenas partes da nossa vida que fazem tudo isso valer a pena continuar. Porque simplesmente não sabemos quanto tempo isso pode durar. Tudo tem um início, meio e fim. Assim como esse vídeo. Porém, o que vale a pena são as memórias que criamos, o gosto do café amargo e reconfortante de manhã, a conversa mais besta de bar que podemos ter. Tudo isso, uma hora ou outra, pode acabar. E não acabar tendo as mesmas coisas que são tão simples, mas que fazem a nossa vida valer a pena. Tudo, uma hora, vai acabar. Seja pela sua morte ou por ciclos que não vão mais se repetir. E olhar todas essas situações da sua vida e ver do quanto foi bom viver tudo isso. A vida não é um processo, mas sim uma finalidade, que não sabemos aonde vai chegar. Então, o que vale a pena é aproveitar o processo do meio do caminho. Agradecer pelas companhias e até pelos familiares que, apesar de não apoiarem sempre nas nossas coisas, são pessoas que ainda assim se preocupam com a gente. E também, você nunca vai saber quando isso vai terminar. Então aproveite enquanto você tem essas coisas tão simples. Mas assim como os ciclos acabam, novos ciclos começam. Basta você fazer com que esses ciclos façam valer a pena. E aproveitar a viagem que você ainda tem. Afinal, você não sabe o que a vida pode te oferecer. Então aproveita que você também vai ter o seu fim. Mas que ainda assim, você pode recomeçar. Acima de todo o ódio e rancor que sinto pelo mundo e acima de todo o amor que já senti por cada ser humano vivo, eu me odeio. Tive a existência mais fútil de todas e tive medo de existir com as minhas individualidades. Mas amanhã só nasce de novo, comigo aqui ou não. Os pássaros vão cantar de manhã e no fim do dia o sol vai se pôr como sempre. Então não se apeguem tanto a isso. As coisas começam e acabam, vivem e morrem. E existir é aceitar o início, mas aceitar ainda mais o fim.